Divorciado e procura o grande amor da sua vida? Participe do nosso quadro Vitrine do Amor. Envie sua mensagem de voz com seu nome, idade, profissão e contato para o WhatsApp 21 9 8666 e ouça o quadro no programa Betel Total de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. Ouça a Rádio Betel também pelo navegador do seu celular ou pelo site radiobetel98fm.com.br. Música, debates, informação. 98,7 Betel FM. Mídias sociais. Acompanhe a Betel FM. Facebook.com/Betel 987. E no Insta @Betel 987. Twitter @Betel 987. Oh yeah! A Betel FM não para de crescer. Somos a emissora local mais ouvida e estamos entre as FMs mais ouvidas do Brasil, segundo dados do portal radios.com.br. Transmitimos a nossa programação para uma região com mais de 1.800.000 habitantes, a região que mais cresce no Rio de Janeiro. Dê visibilidade ao seu negócio anunciando na Betel FM. Ligue agora e agende a visita dos nossos agenciadores pelo telefone 2447-0773, repetindo 2447-0773. Cuide melhor do seu dinheiro com o educador financeiro, Carlos Virtuoso. Olá, meu nome é Carlos Virtuoso, sou contador, consultor empresarial, planejador financeiro e presidente do IFEF, que é o Instituto de Fomento à Educação Financeira. Vamos para mais uma dica? Você sabia que pode ter uma conta corrente pessoa física sem precisar pagar taxa de manutenção? Isso mesmo. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central, qualquer cidadão pode ter uma conta corrente ou conta poupança sem precisar pagar a tarifa bancária. E tem direito a 4 saques por mês, 2 transferências, 2 extratos mensais, utilização de internet bank à vontade, 10 folhas de cheque, dentre outras coisas mais. Dirija-se ao seu banco e peça ao seu gerente para mudar seu pacote de serviços para o pacote de serviços essenciais. Lembrando que sua conta permanecerá a mesma e não será encerrada, apenas mudará o pacote de serviços. Não deixe para depois e cuide melhor do seu dinheiro. Essa é a ZYU 234, frequência modulada em 98,7 MHz. Do coração de Deus para o seu coração, Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, olá, muito boa tarde. Boa tarde. A partir de agora está no ar o nosso Debate Betel. Em 3 edições, ao vivo até às 14 horas, reprise às 17 horas e reprise à meia-noite. Para você que está ao vivo, você vai participar da nossa pesquisa do dia e vai concorrer a um rodízio para você, um acompanhante na melhor churrascaria de Jacarepaguá. Você vai ligar ou mandar a sua mensagem através do WhatsApp, do Facebook, respondendo a seguinte pergunta: o fato do Bolsonaro não participar dos debates pode prejudicá-lo? Sim ou não? Ligue para cá, dê a sua opinião. Comigo à mesa para mais um debate: Pastor Del Cordeiro, Pastor Lincoln Lira, Pastor Armando José e o cantor Matheus Gripe. Vou começar ouvindo boa tarde aqui do nosso querido Matheus. Tem que engrossar a voz pra falar, né? Matheus Gripe. Com a calça que ele tá usando hoje, rapaz. Começou. Olha aí. Começou, tá vendo? Olha aí. Matheus, o pastor já começava assim: bom dia aí, galera. Deixa aí. Esses caras ficam preocupados demais aí. Não, mas a gente tem que zelar pela alma do irmão. Ah, é, né? Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Aí.
tarde, Matheus. pastor Boa Ancino. tarde, Boa seja tarde bem-vindo. para os nossos ouvintes. É sempre um prazer Alegria estar aqui tê-lo com aqui essa mais uma galera. vez. Prazer é todo meu. Vamos que vamos, pastor Lincoln. Os caras estavam tudo pra Expo semana passada. Todo mundo na Todo Expo, mundo né? viajando, fazendo cheio do dinheiro. Todo mundo nadando na Rapaz, grana. tá percebendo uma coisa, o Lincoln não me limou só da rádio não. Ah. Até do aniversário da Igreja Betel, você viu? Ah, é? Todo ano. Ih, rapaz. Você vê, né? Todo Efeito ano. Daciolo. Efeito Daciolo. Tinha que sobrar alguma coisa, né? Efeito Daciolo. Foi uma limada profissional. O Daciolo. É que ele já tá aqui do meu lado, eu já vou jogar a bomba pro lado dele e deixar ele responder. Fala comigo, pastor Lincoln, o que tá vendo? Tá vendo nada, cara. É que nós vamos levar o Del Cordeiro, cara. Olha aí. Del Cordeiro, pra dar uma força pro Del Matheus, peguei Cordeiro. tua vaga. Olha aí. Até no aniversário da igreja. Até no aniversário da Aqui igreja. na rádio, no aniversário. Mas, Del, você já tinha... Tocava na vigília mais antigamente. Mas você não ia no aniversário, ia? Muito mais antigamente. No aniversário eu fui só uma vez, eu Aí, acho. tá vendo? Aí ganhou essa Tu oportunidade, pode ir lá cara. assistir, ouvir a mensagem. Qual o problema? Não, eu vou lá Ó, eu prestigiar tocava meu na amigo. vigília lá quando era no César aí, ó, tudo aí. Tá ligado, né, Alcino? É verdade. É um mistério aí, tava lá já. É Olha verdade. aí. Pai. É. Mas tem gente rancorosa no nosso meio, É. né? É, mano, como é Não que é? pode, né? É magoada, O Matheus né? tá cheio de gripe, né? Matheus tá gripe hoje, né? Ué, Matheus. O Matheus ficou abalado. Pois é, rapaz. Tomar até meu café aqui. Te contar, Professor O pessoal tá Lincoln ouvindo em Lira. casa aí, mas a gente Salve, é tudo salve. amigo aqui, Sempre parceiro. Fala aí, professor. uma alegria estar com os irmãos aqui, né? O Matheus, Del, o Armando, o pastor Ossino, a galera da rádio. Sempre uma alegria. Sexta-feira a gente sempre tem maior satisfação de estar juntos e vamos nessa, né? Nesse final de semana que é final de semana de eleição. Brasil rapaz, final de passa semana. por um momento importante, né? É. Estamos aqui para conversar, debater, trazer sempre o reino de Deus, assim, na nossa vida, como instrumento, né? Uma bênção tá por aqui. Amém. Reverendo Del Cordeiro, fala aí, Del. Gangue da sexta-feira. É nóis, mano. Tamo junto. Sexta-feira, tamo junto aí. Mateuzinho, Lincoln Lira, Armandão aqui, ó. Armandão aí. tá na área. Negão Som, que é isso? Ossino Filho, Bárbara. Tamo junto. É nóis. É, a Bárbara. Sempre bom estar aqui na A sexta-feira. Bárbara versão 2019. Isso. É Bárbara. Bárbara 2.0. É a Bárbara 2.0. E que Deus nos ajude. Tamo junto. O negócio é mudar. Não, agora é obrigatório, né? O carro É agora forte, tem Brasil. airbag, né? É. Então tá todo mundo aderindo. então. É proibido agora carro sem airbag. É modernidade, né? É. Se não Airbag é tiver ABS, modernidade, nós fica pra trás, né? Nós vai ficando velho. Até assim as calças do Matheus também é modernidade. É que o Armando tá ficando velho e não tá conseguindo concentrar. Armando- A gente Armando- tá acompanhando. E essa entendeu? calça é pra quem pode, não é pra quem Armando- quer. Às vezes a pessoa quer e não Não consegue consegue, colocar. não pode, né? É. Só parecia com Imagina, uma calça- imagina Não, o parece uma apóstolo calça- Armando com a calça dessa. É ruim, não. Eu não Ia tenho ficar como uma gra- imaginar. ia ficar uma gracinha. Eu perco tudo. Minha mulher me joga de lá de cima, não tem a base de tiro. Tudo bem, Armando? Tudo bem, gente. Tô feliz, a brincadeira faz parte do lado de grandes amigos, cada um tem parte na minha história. Conversar aí sobre esse assunto do Super Ciro, cirocracia. Ciro. Eu tava falando com o Del aqui, que esse zumbis em Brasília, esses caras estão se superando. Cada episódio Caramba, é uma que coisa mais impressionante, engraçada do que a outra. Cara, mas ontem Quem não viu, veja. tava... O debate estava uma comédia, né? Tá, porque eu tô chateado que tem gente dizendo que o Boulos parece comigo. Aí o bicho tá É. pegando meu canal. É, o Aí, Boulos mas eu vou parece te falar, contigo mesmo. Esse Boulos, meu irmão, esse moleque vai crescer muito, hein? Tá fazendo Ele é a muito cara dele, inteligente, tá fazendo. muito Ontem inteligente. ele deu, eu tava até comentando É. com o Del, ele deu uma pancada no Alckmin que foi E maneiro. no Haddad, irmão, É. o Haddad levantou uma bola pra ele falou, olha, o momento não é de brincadeira. E eu sei que o Haddad perguntou uma coisa pra ele e respondeu outra, mas enfim, mandou a letra dele, que a democracia tá correndo risco e tal, que tá todo mundo com medo do Bolsonaro. Tô medo do Haddad também. Mas enfim, o debate foi bom. O Meireles, cara, assim, agora é impressionante, né, cara? A galera já tá pra lá de Marrakech, né? Todo mundo velho, todo mundo
capengando pra descer a ladeira. Mas quer a presidência assim mesmo, né, cara? Ontem um rapaz falou assim, poxa, eu gostaria até de votar no Meirelles, mas eu não sei se ele termina. É verdade, você começa a chegar num momento que o Meirelles já tá batendo pistão já. Vamos lá. O Matheus, você... Sou Joe. O que você tá achando? Assim, antes do Matheus falar... Fala aí, Linho. Rapaz, o Del não deixa... sacanagem não. O Del não deixa trabalhar não, É mano. profissional. Caraca, aí, quem tá em casa aí, dá uma olhada aqui nesse mistério aqui, ó. É Aqui, ó. profissional. Aí, que é isso, mano? Eu nunca fiz isso. Tá vendo? Eu nunca fiz isso com o senhor. Olha como é que a mão dele reagiu, ó. Que é isso, Ancinho? Trabalho profissional sendo feito aqui, poderoso, hein? Mistério, hein? Tá vendo? Precisamos fazer um Seu trabalho amigo. muito profissional desse aí. Vamos voltar aqui pro debate. Vamos voltar pro debate. Olha só, vocês se lembram que eu falei que mais próximo das eleições os institutos de pesquisa chegariam mais perto possível do número real. Iam tentar ajeitar a coisa. Ajeitar para não ficar muito feio para eles, né? Eu ainda estou com o filômetro ligado. Assim, eu ainda acho que é possível que o Bolsonaro liquide esse negócio no primeiro Eu acho turno. que hoje tava mostrando 39%, não Acho é? muito possível. Não, 35. Não, 35 não foi ontem, acho que hoje é 35. 35. Acho que 38 dos votos úteis, né? Mas 38 votos úteis significa exatamente como TRF, como o Tribunal Eleitoral vê a coisa. O cálculo a conta desses válidos é difícil, porque a gente não sabe quantas pessoas vão se abster, Vão votar anular, branco, anular e tal. Mas é só fazer a conta assim, é você olhar para os outros candidatos, porque na verdade o segundo turno surgiu fruto disso, né? Se você somar todos os outros candidatos, não pode dar o do outro, né? Não pode passar. Então, eu acho que existe a possibilidade, mas eu acho que não tá ganho, não. Eu acho que não... Não, eu deve ir para um segundo turno. Eu tenho debatido algumas questões. Porque a soma dos outros, por mais que esteja errada, ainda é distante do quantitativo dele. O que aconteceu com essa situação da polarização PT e Bolsonaro, e eu digo PT e Bolsonaro porque o Haddad não representa o PT, na verdade o Haddad está ali como poderia estar qualquer outro. E o Bolsonaro não é o partido é o Bolsonaro, é a grande diferença. Um tem um partido, mas não tem o candidato. O outro tem o candidato, mas não tem o partido. Vocês estão entendendo? Assim, o partido Bolsonaro vai crescer a partir de um certo movimento. Mas o que aconteceu? Eu acho que o derretimento da Marina migrou, na sua grande maioria, de pessoas para o Haddad. Isso foi viajar para o PT, não viajou para o PDT e não viajou para o Bolsonaro. Agora, entre os indecisos, eu ainda aposto num derretimento do Alckmin, ainda que o PSDB tenha uma presença muito mais à esquerda. Eu entendo que boa parte daquele eleitorado que restou do Alckmin, que já desengordurou pro Bolsonaro, também vai migrar pro Bolsonaro no segundo turno. Eu ainda acho que não vai ter segundo turno. E esse desenho, você falou do Boulos, esse desenho implicou a esquerda se reavaliar de uma coisa que eu venho falando sempre há muito tempo, nos últimos 10 anos. O PT não é um partido de coalizão se ele não for a estrela. E, de certa forma, se vier a derrota da esquerda, fora tudo que a gente sabe que está acontecendo, o PT vai ter uma dívida muito grande com os outros partidos de esquerda. Porque me parece que se essa composição fosse feita com Ciro à frente, o Bolsonaro teria mais problemas. Sim. Mas o Lula fez de tudo, né? De tudo, tirou o PSC do... O Lula dificultou muito a candidatura do Ciro Gomes. Isso, muito. E aí isso só revela o quanto que o Lula é manipulador. Megalomaníaco. Né? Megalomaníaco, ou seja, tudo tem que ser do jeito dele, da maneira dele. Sim. Né? E você vê que até essa coisa do Haddad ter que ir lá
Toda segunda-feira o Haddad tá lá. Sim. O recado que ele tá dizendo é o seguinte: quem tá mandando nessa bagaça aqui sou eu, né? Curitiba virou fantoche, né? viu que um fantoche do Lula. Tu viu que o Álvaro Dias falou, não, eu trouxe aqui um bilhete? Você mandar pro verdadeiro candidato Pra lá. você né? entregar lá segunda-feira. O Álvaro Dias começou mal o debate. Ele fez o papel do Bolsonaro, ele. Ele ia pegar o Haddad. Mas só que, tipo cheio. assim, cara, a televisão é uma coisa, a gente tem um pouco de experiência, que é um lance de dinamismo e velocidade. É isso aí. E os caras são meio coroa, os caras são lentos, entendeu? Então ele só na apresentação ele demorou 30 segundos. Já era. Aí perdeu a oportunidade de perguntar. E aí o outro já se aproveitou disso. Sim. Tu viu? Já falou assim, pô, você não respeita tempo. Não, foi o próprio Haddad. Você não respeita tempo. Tá desorientado, não respeita tempo, tá, não respeita espaço. Não respeita... Porque a coisa tem uma dinâmica, né, cara? Tem uma velocidade. E os caras coroa, por mais que eles sejam experientes, eles têm que se antenar, cara. E faltou, olha só, na mesma proporção que a gente alerta. Também, oportunidade de estar aqui e tal. Primeiro ponto, assim, eu acho democraticamente. Falando arrebentou no final, hein? Vocês viram a fala final da Marina? Foi bem Irmão, cristã. Ela foi cristã. Ela foi assim. Tá tentando ganhar o voto do eleitorado evangélico. Não, mas assim, ela na verdade, ela fez. Mas ela mandou bem. Ela mandou bem. Ela fez um desabafo. Ela falou que ela é uma pacificadora. Isso, conciliadora. E tem amor no coração. Sim. E que por isso as pessoas a têm como uma pessoa fraca. Defendeu essa postura, né? Defendeu. Não, assim, se fosse o líder de um partido desse, principalmente do PT, o primeiro processo que eu diria ao PT no início das eleições vocês vão fazer, ainda que corramos risco, a primeira coisa que o PT tinha que fazer é criar um jingle. Eu errei. Não, mas isso aí Eles não fazem essa minha culpa, mas assim, não. Diante do público, isso destroçou, porque o que eu percebo nas foi a pergunta muita gente decepcionada. Foi a pergunta que a Marina fez. Ela falou, pô, não há nenhum tipo de autocrítica. Naquele não há nenhum tipo de autocrítica naquilo que vocês erraram. E naquilo isso... Mas não há, tu vê que ele quando responde, ele responde sobre o aspecto, porque isso é um argumento muito assim, que a esquerda, a filosofia usa também às vezes, que é essa coisa da dialética, né? Que é você, em vez de falar aquilo que está sendo perguntado, você reafirma aquilo que você construiu, né? Então, toda hora ele é perguntado uma coisa, ele não responde, ele fala, não, mas nós construímos isso, construímos aquilo. Não, mas a pergunta não foi essa. Ele desvia. Ele desvia, entendeu? Então, eles não assumem, não né? Não assumem. E isso diante do público... Enquanto isso aí, 14 pontos de audiência na Record, no meio do debate presidencial da Globo, isso é histórico, né? 14 pontos. Isso é esse que é isso? O Ciro ficou bravo. Como é que é isso? O cara tá lá falando 1 hora e a gente aqui tendo 10 minutos cada um. Ele falou? Falou. O Ciro ficou bravo. Eu ia desmascará-lo. E olha que foi uma entrevista gravada, hein? Foi gravado? Foi gravado. Agora segunda-feira não é que... um debate, não. Hoje é difícil você fazer uma avaliação. Mas segunda-feira, semana que vem, né? A gente vai ter condição de avaliar se a ida ou não ida, que repercussão teve. Porque quem estava na Record é o cristalizado dele. Sim. Aquele que é para ser absorvido estava ouvindo o debate da presidenciáveis. Então, se valia a pena disputar os que podem ser absorvidos ou não, a gente só vai saber segunda-feira. Mas eu acho que ele foi. Não, ele foi. Eu, sinceramente, Ninho, se eu sou o Bolsonaro, ainda que eu não tivesse a questão da proibição médica, eu não iria no debate da Globo. Essa estratégia vem sendo tomada por vários. Mas é porque tem uma possibilidade. Acho que o Bolsonaro acrescenta mais pra Globo do que a Globo pro Bolsonaro nesse momento político. Sim. Bolsonaro Mas só perde. Assim como, por exemplo, o Daciolo, que faltou, acrescentaria mais pra Globo do que a Globo pra ele nesse momento. Rapaz, o Daciolo, a gente fica aqui Glória a Deus. encarnando, brincando, mas o Daciolo se transformou num fenômeno. Ele é um fenômeno, porque assim, ele fez uma live ontem. Se ele tivesse candidato ao Senado ou ao governo do Rio, eu estava acho arriscado que ganhar. Eu vi uma live estava arriscado ganhar. Eu vi uma live dele ontem.
acho que 8 e pouca da noite. Eu vi, tava no monte. Cara, ele tava no monte, tinha mais de 12 mil pessoas ao vivo assistindo o cara. O Gabeira comentou que o Gabeira fez uma reportagem com ele. O Gabeira ficou impressionado. O Gabeira viu o Daciolo fazendo uma live. O Gabeira falou que em questão de minutos ele tinha mais de 250 mil pessoas alcançadas. Não, o que só me preocupa no Daciolo, e eu tenho preocupações em todos, é a ideia messiânica. E esse processo meio... Ele me abraçou lá na feira. Ele me abraçou lá na feira. Ele me abraçou na feira. Lincolnira, ele falou comigo, ele veio falar, ele me abraçou e falou assim no meu ouvido. Glória! Manda um abraço pra Não, cara. Ele mandou no meu ouvido assim, ele falou assim, Varão, não reserve nada para o dia 1º, porque você vai comigo subir a rampa do Planalto. Epa! Aí o que eu falei? Eu falei, meu Deus. Porque eu gosto dele, assim, pessoalmente eu gosto dele. Ele é uma figura eu gosto dele. Aí perguntei pela esposa dele, ele, Cris, procurou a Cris, aqui, o Lincoln tá aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, se você estiver lá, nós estaremos juntos, entendeu? Claro. Eu gostaria de realmente ter um cara como ele no Planalto, mas eu acho muito difícil. Daciolo não porque tem vem essa uma má relação. Eu não digo relação, mas ele tem um bom fluxo entre parte da esquerda, porque ele entrou pela política do pessoal. Agora, mas ele deu uma entrevista. Deus me falou que eu vou subir a rampa, que profeticamente vou ser o presidente. Mas ele deu no descrédito. Mas ele deu uma entrevista falando o motivo dele ter começado pelo PSOL, né? Uma entrevista. Mas ele tem, gente, ele tem uma linha à esquerda. Se ele for subir a rampa, eu vou lá. O Lincoln fica falando demais aí, vai perder a vaga dele agora. Não, se ele for, eu vou subir com ele, pô. Meu Deus! Agora, o que aconteceu com o Daciolo, Armando? Ele se transformou, essa coisa do pessoal ficar zoando ele, cara, ele é muito, as pessoas ficam brincando com esse negócio dele, glória a Deus, tal. Irmão, isso viralizou. Iconizou, virou um ícone, né? Virou um ícone. E assim. Não, a garotada adora ele, cara. É claro. A garotada adora ele. O meu filho, o Isaac se amarra no Daciolo. Eu conheço em Brasília. Aí tá todo mundo discutindo assim, de repente. Glória a Deus. Quando entra é muito bom. Eu conheço, até deve estar com ele amanhã. Eu conheço um líder de gabinete dele. O Lula que vem aqui conhece o cara também. E é igualzinho, rapaz. É igualzinho, é estilo. Agora, o que eu percebo é que houve um derretimento muito grande da capacidade eleitoral dos partidos tradicionais. E o PSDB, esse ano, o PSDB declara efetivamente a sua morte eleitoral. Porque para aquilo que o PSDB se servia no campo de disputa com o PT, o PSDB está eclipsado. Você não tem liderança no PSDB que tenham capacidade popular. Você veja bem como o Dória deve perder em São Paulo, está ganhando no primeiro turno, mas deve perder em São Paulo para os CAF. E você tem a deterioração do Aécio Neves, que seria o garoto do PSDB para esse período. Você teve a deterioração dele. E o que falta para o PSDB agora? Falta o PSDB se refazer. Eu acredito que a parte da esquerda do PSDB vai procurar lá o lado da Marina. E o que sobra do PSDB, eu acho que o PSDB não sobrevive. Agora, mais. Armando, o que acontece? Eu só queria fazer uma colocação. Só queria fazer uma colocação quando da afirmação que eu acho que tem a ver com a nossa pauta de hoje, né? A não ida do Bolsonaro no debate, é que das outras oportunidades, quando o majoritário não vai, é que há uma convicção de que haverá segundo turno. A única coisa que eu queria colocar é o seguinte: ele pode ter perdido a oportunidade de ganhar no primeiro turno. Que ontem haveria essa possibilidade dele absorver os indecisos. Eu acho que não, Lincoln. Sabe por quê? Não teve nada naquele debate ontem. Nada excepcional. O debate da Globo ontem foi só mais um debate. Foi fraco. Não, ele tem uma justificativa. Ele tem uma justificativa. Agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo, gente? Você olha
dois fenômenos nessa eleição. Só quero te dizer o seguinte, se ele for pro segundo e perder, eu quero ver o que a gente vai falar sobre isso. Ué, cara. Mas são possibilidades. Não. São Olha, olha só. Ninguém Olha só. tem a certeza do O que acontece? Dois fenômenos, assim, Mas- essa eleição, ela está sendo caracterizada como uma virada. Exato. O fenômeno Daciolo, O nível da projeção. fenômeno Daciolo e o fenômeno Bolsonaro. E um O Daciolo organicamente, Glória a Deus. o cara vai ter a mesma votação do Meirelles, que torrou milhões, do Amoedo e do Álvaro Dias. E do Boulos, ele tá... E do Boulos. Né? Tem um partido mais substanciado do que o dele. Aí você tem um Bolsonaro que tem toda a mídia contra o cara, toda a maioria dos artistas batendo pesado no cara, e o cara tá disparado nas pesquisas. Eu tava vendo... Então isso é algo que na história da política brasileira isso nunca aconteceu. E os políticos no Brasil, eles vão ter que se reinventar. E o meio de comunicação também, né, Alcino? Porque você vai ver o que o cara tá conseguindo via internet é mais forte do que o que uma gangue, uma galera gigante tá conseguindo via TV. O Ciro ontem colocou os robôs na guerra, né? Os robôs do Ciro ontem partiram pra dentro. Mas o Ciro é o único efetivamente, digamos assim, num tema plural, global, o Ciro, ele é o único que realmente perdeu as eleições, porque o que o PT arrumar disso aí é ganho. O PT é um partido também que vai ter que se rever, é um partido completamente atropelado pela sua própria insistência, teimosia e vontade de poder. E o PT tem nas suas costas o que o Ciro não tem ainda. O PT vai ter a Lava Jato ainda na concorrência dos próximos anos. O Ciro Gomes, ele estava amadurecido, ele era um cara deles todos, eu percebo na sua fala e na sua visão de Brasil, talvez ele seja, com certeza, na minha visão, ele seja o mais preparado, e para ele é uma derrota. O Ciro Gomes também é um cara que não vai voltar, não se candidatará. Não, ele falou que não se candidata mais não, é a última dele. Um efeito que eu vim pesquisando, aqueles mapas de crescimento de votos, de apuração, onde cada estado vai sendo simbolizado segundo o seu principal candidato. O Bolsonaro, no norte, escandalosamente disparou. E principalmente em que estados? Acre, Rondônia, Mato Grosso. Que estados são esses? São estados que estão sofrendo as questões voltadas às fronteiras. Mas aí tem também um chamado efeito manada, né? Mas essa questão que aconteceu em Roraima, as questões que estão acontecendo com a Bolívia no Acre, fizeram com que a população do norte tivesse... Porque, na verdade, gente, quem tem mais sentido essas questões internacionais, esses são os estados que estão com fronteiras, principalmente ao norte. Então, o que você tem? Você tem o estado do Acre, ele está... em Rondônia, ele está com 57%. 57%, gente, é muita coisa, porque ali dentro você está trabalhando com votos válidos. 57% não é só uma vitória. Mas aí também tem a questão do movimento de corpo também, né, Lincoln, da classe política, né? Porque a classe política é violenta. Os caras fizeram toda a orquestração, fizeram tudo que tinha que ser feito, tentaram desconstruir o Bolsonaro de tudo que é jeito, né? Houve um movimento da classe política, da mídia, fortíssimo, dos artistas, de um modo geral. Foi ótimo pro Bolsonaro. Foi ótimo. Se você olhar, inclusive, por conta do tanto de dislike que os artistas estão tendo. Então, e aí o que acontece? Aí o político, por exemplo, o João Dória, ele já percebeu, né? Ele já percebeu que o Alckmin tá muito ruim. O Bolsonaro tá bombando em São Paulo. Vou te falar o cenário de São Paulo. Ele atropelou. E aí, cara, o João Dória, né, do partido do Alckmin, cola no Bolsonaro. Isso é um efeito manada, cara. Não, vou te falar lá na feira. O Dória subiu, né? Aí foi falar lá no palanque pra começar, pra iniciar. Aí falou assim, o Alckmin tava lá, né, sentado. Aí o Dória, queria cumprimentar aqui o futuro presidente do Brasil, o senhor Geraldo Alckmin.
Aí o Alckmin fez aquele rosto de felicidade, né? Um segundo, que no segundo seguinte a galera... Não, Bolsonaro, eu estive em São Paulo. Bolsonaro, mito. Tudo bem que tava na... O Lincoln gritou mito também, olha? Olha. Você também gritou mito ou não? Ele não tava... O Lincoln chegou depois do... Tudo Eu bem acho que muito tava... engraçado isso, que eu já vi vários Salvador da Pátria, eu vi onde a nação foi parar, entendeu? Eu acho Tudo esse bem que isso foi na populismo... Expo Fest. eu acho esse populismo uma coisa Muito assim, perigoso. muito Isso é um movimento perigoso, muito cara. perigoso. Tá Mas bom, eu vi isso deixa com vir um Collor, da direita, já eu vi vi um isso da com... esquerda, né? Vários Salvador da esquerda. Eu vi isso muito com Vamos ver um da Collor, direita, como é que vai ser. depois prendeu o dinheiro de todo mundo e depois nego impeachmentou ele. E outra coisa, depois- se não tiver a maioria no depois fechou Congresso, com Mas eu ia se falar... eu puder falar, cara, quando as Não, a pessoas gente falam, eu pode fico interromper quieto. também, pô. Mas eu não consigo falar, Então, pô. Se a gente o puder professor tá falar... revoltado. Não é isso, é que a gente, pô, vira torcida em vez de debate, pô. A gente tem que conversar, pô. Não consigo falar. Mano, foi a minha primeira fala nesse tempo todo aqui, foi essa. Não, pô, claro que Vocês não. estão falando um tempão Não. parada aí. Mas, Lincoln, Para de caô, professor, pô. o que o Bolsonaro Claro que está não. fazendo também, cara, com relação a essa questão de governo, ele não está dialogando com partidos, ele está dialogando com bancadas. Então ele já fechou com a bancada da bala, ele já fechou com a bancada do boi e a bancada da Bíblia. Então, nesses três... Coitada da Bíblia. Mas ficou com esse apelido, né? É. A bancada da Bíblia, que engloba os católicos e os evangélicos. Só aí ele já sai com mais de 300 Mas o Lincoln parlamentares de levantou frente. uma situação... Não sei se governa assim, não. Porque mas sempre a forma de governar, que o sistema está corrompido, é essa questão do toma lá da cá. Que ele é contra. Sim. Que é o discurso que ele se baseia de falar. Eu não vou dilacerar os ministérios com troca de interesse. E aí, vamos ver, sem uma maioria efetivamente fechada, se ele conhece, porque essa galera, ela diz que está dentro quando tem a contrapartida da troca. Sim, é uma galera muito corruptível. Por mais que Sim. a gente ache que eles são fechados com a troca. Eles são fechados com a contrapartida. Eles não são fechados ideologicamente. Essa é a diferença. Você pega um partido de esquerda ou de direita mesmo, quando ele é fechado ideologicamente, não tem a questão da troca, tem do cara tá dentro, ideologicamente. Que é o que ele vai sofrer na hora de governar. Porque quando você divide, porque o Brasil, qual o discurso do Ciro? O Brasil vai sair dividido. Aí nego começa um revanchismo. Revanchismo de votar contra por votar contra. Tipo, programaticamente, uma oposição programática, que foi o que o PT fez por anos para chegar no Mas poder. é difícil, Lincoln. Se ele sair, olha só, hipoteticamente, vamos falar aqui, se o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, não tem segundo turno, pum, Bolsonaro matou no primeiro turno, ele vai com a força das urnas. Nenhum político em sã consciência vai querer ficar batendo de frente com o Bolsonaro se ele ganhar no primeiro turno. Se ele tiver a força do voto do povo. Esse é o primeiro ponto. A gente vai ver se isso vai se representar no legislativo. Mas é isso que eu ia colocar. No legislativo agora. E o que eu tenho observado nas reportagens é que uma coisa que eu achava que ia acontecer não está acontecendo. Que era a renovação de 60%. Não vai. Porque se a mudança de paradigma fosse não só o voto nele, mas a puxada dele de um número de deputados que tivesse ideologicamente fechado com ele, eu concordaria com você. O que o povo Só tá que, fazendo... por exemplo, quando você pega uma pesquisa e a Daniele Cunha tá na frente, o que significa? Mas aí é o mal do Rio, né? Não é mal do Rio, é questão orçamentária. Porque muitas das decisões que acontecem nas urnas é boca de urna. E boca de urna é dinheiro. É o quanto o cara tem de dinheiro para botar. E esses fundos eleitorais acabou que privilegiou os tubarões. Não, olha só. Então, esses tubarões não têm acordo. Esses tubarões são contrapartida. Tipo assim, o que você tem para mim fechar contigo no Congresso? Entendeu? Olha só, Lincoln, o que o povo tá fazendo? O povo tá elegendo o Bolsonaro que é contra o sistema. Sim. Né? O discurso dele, ele é um cara contra o sistema e tal. Ele vem se apresentando como uma alternativa. Um cara que não é da política, né? Que é um cara diferente, tal. Beleza. Aí nós temos um presidente com esse naipe. Mas, por outro lado, você, como você colocou aqui, você elege um Aécio Neves em Minas. Sim. Elege uma Dilma. Sim. E por aí vai. Aí você tem um Jader Barbalho voltando com força. Sim. Um Renan Calheiros voltando. São generais. Você entendeu? E aí como é que o Bolsonaro vai lidar com essas forças? Mas é isso que eu tô falando. Tem uma situação, também está fazendo essa pesquisa que o Lincoln está dizendo,
e eu acho que é coerente, mas assim, em São Paulo, por exemplo, em São Paulo, aqueles meninos do MBL todos estão entrando pelas pesquisas de voto, os 3 meninos do MBL vão entrar. A Joyce Hausmann vai entrar. A Janaína também vai, né? Vai ser uma das maiores votações. Também. Então você aqui no Rio de Janeiro, o filho do Bolsonaro está entrando, e está entrando alguns que não são do partido Bolsonaro, mas são aderentes ao Bolsonaro. Eu acho, e eu entendo a preocupação do Lincoln, mas eu acho que o Bolsonaro vai fazer uma coisa que em algum momento pode ser perigosa. Na hora de votar algumas leis, se ele sentir que o Senado ou a Câmara estão travando esse processo, ele vai na televisão e fala. É a única forma que um presidente tem hoje de enfrentar o Senado, e ele está nesse processo até mais forte do que o Collor, mas a única forma do Bolsonaro enfrentar isso, e eu não sei se esse seria o melhor resultado, mas eu vejo que essa é a única forma, ele vai à televisão o tempo todo. Eu vi o economista dele, Paulo Guedes, falando na Globo News, e ele falou exatamente que vai usar desse instrumento. Agora, eu não sei se esse instrumento no Brasil, se ele funciona. Sim, agora, porque a capacidade que o cara tem de falar e reverter. O Congresso, ele é muito blindado, né? A única coisa que fez com que o Congresso balançasse foi o Judiciário. Sim, foi o Judiciário. Foi porque o povo foi pra rua com 5 milhões de pessoas e a gente não conseguiu virar o jogo. Não. Entendeu? Agora, ontem, eu assisti ontem... Mas eu acho, perdão, o povo mexeu com o Judiciário. Tudo bem. E aí o Judiciário foi lá. Mas o Judiciário que foi o instrumento de mudança. Não foi o povo. Instrumento. Agora, ontem, Lincoln, eu assisti algo assim... No dia, não sei se os ouvintes vão se lembrar, mas na semana que eu entrevistei o Bolsonaro aqui, ele estava brigado com o Silas Malafaia. Mas ontem eles estavam juntos na live. Não, eu vou chegar lá. Quem assistiu a live... Eu assisti. Eu não sei se você prestou atenção no detalhe. No momento que o Bolsonaro abriu a live, ele se referiu ao Cláudio Duarte de um jeito e ao Silas Malafaia de outro. O Cláudio Duarte, ele fez questão de dizer, esse aqui é o pastor Cláudio Duarte, família. É um pastor que cuida de família. Pá. Aqui é o Silas Malafaia. É o que manda. Então, assim, um é pastor, né? Um ele quis dizer, esse deu uma identidade mais pastoral. Esse aqui é pastor mesmo, né? E o outro esse aqui é o Silas Malafaia. líder de alguma coisa. Não, mas eu acho que foi inteligente, porque o Silas é o cara que tá com o pesão. O cara que tava com o Eduardo O Silas Cunha. abraça o demônio, irmão. Se o demônio tiver que assumir a presidência lá, o Silas vai lá e abraça com ele. E nesse ponto... Mas ué. Nesse ponto não, tô dizendo nesse ponto só pra dar ênfase. Nesse ponto o Lincoln tá certíssimo. A base do Bolsonaro é uma base que pode dissolver a qualquer momento, se ele trabalhar com esse tipo de pessoas, que são pessoas que afloram mais pelo campo fisiológico, pelo campo dos interesses. Mas ele tentou, tá? Agora, eu acho que ele tentou resistir o Silas. Tem uma coisa no Bolsonaro. Tentou resistir o Silas. Tem uma coisa no mas Bolsonaro. Mas só que o Magno Malta entrou no meio, botou pano todo quente, mundo brinca tal. comigo sobre isso, mas tem uma coisa no Bolsonaro que é positiva a ele, que é toda o segmento monárquico está com o Bolsonaro, e é um segmento que está crescendo. Pô, tu já vem com esse negócio Não, de mas é um crescimento. Eu vi que o ministro das Relações Exteriores vai ser o príncipe, né? Exatamente. Então, assim, todo o crescimento, todo o desenvolvimento da ideia monarquista, ela tem tido cada vez mais simpatia. Pessoas que antes estão começando a estudar, estão começando a ver. Então já vi que tu vai votar no Bolsonaro. E essa galera, não tô levantando não tô levantando isso. Eu tô dizendo o seguinte: é uma estrutura mais sedimentada, é uma estrutura que consegue se envolver internacionalmente. Você vê o que está acontecendo com o teatro. Com o Museu Nacional. Muita dessa grana que está chegando aqui é envolvimento desses caras. Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco alguns paradigmas. Por exemplo, de achar que todo mundo que está no Exército vai votar no Bolsonaro. Não, tem muita gente de esquerda no Exército. Sim. Tem muita melancia no Exército. Tem muita melancia no Exército. É melancia? É verde por fora e vermelho por dentro. Tem. Porque você tem uma outra estrutura de sociedade. A grande questão é que o partido que vai disputar com o Bolsonaro o segundo turno é um partido que perdeu a sua influência popular como ele tinha.
Assim como o Bolsonaro, ele também tem um núcleo duro de 20%, 30% de votos. Porém, fica muito mais fácil as pessoas votarem no Bolsonaro pela questão do benefício da dúvida, do que não votar nele por risco dele de trabalhar essa nação e se tornar um fascista. Agora, tem uma questão que o Bolsonaro precisa resolver para ontem, né? O negócio é que ele foi muito ágil, mas essa bola fora do Mourão e do Paulo Guedes, agora na reta final da campanha, irmão... Mourão é mais perigoso que o Guedes. Porque assim, é uma equipe muito pequena. Não, e você os caras ficarem dando essas cabeçadas, né, Nico? E você falou uma situação eu acho assim, eu, por exemplo, eu tive o cuidado de ver, por exemplo, eu vi a entrevista do Paulo Guedes na Globo News, quando ele fala dessas questões do imposto de renda, essa coisa toda, e vi a fala toda do Mourão. Aí, tipo assim, a gente tá vivendo um fenômeno de internet, que são esses negócios de fake news. Qualquer coisa que o cara fale, o nego pega um pedaço, só um pedacinho, só um pedaço, transforma. Mas o cara tá no meio de uma guerra, Lincoln. Eu sei, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que é difícil blindar, porque é melhor então não falar nada, nem ir no debate, porque o que você fale, qualquer coisa que você fale, as pessoas vão e usam contra, entendeu? É uma disputa de fake. Na verdade, agora, não é uma disputa de verdade. O Bolsonaro, na verdade, tem uma resposta muito rápida, né? E com a resposta ele diz o seguinte: quem manda sou eu. A palavra final é minha. Não é do Paulo Guedes nem do Mourão. Eu só acho que, por exemplo... O estrago só não foi maior por isso. Eu só acho que a condição... Essa equipe, ela não é tão fechada como se imagina. Não. Entendeu? Isso vai ter que ser... não é tão fechada como se imagina. Isso, gente, é o efeito do tipo de república que a gente vive. Outro problema é o seguinte: projeto de poder e projeto de governo. Porque não tem um projeto de governo. Tem um projeto de poder. Porque se tivesse um projeto de governo, teriam pessoas totalmente alinhadas ao discurso. Aí vai cometer o mesmo erro que o PT cometeu. Pois é, por isso que tem o medo do salvador da pátria, porque é um projeto populista, entendeu? De uma pessoa. E aí a pessoa que vai tomar suas decisões. Agora, com absoluta certeza, o presidente se for ele o presidente, e eu acho que ele tem essa vantagem sobre o Haddad, o que ele tem ao seu favor é uma coisa: ele vai ter uma corporação popular realmente fixa e ávida por ele. Isso é o primeiro ponto, que pode se tornar o calcanhar de Aquiles dele mesmo. Num segundo ponto, ele vai, qualquer um, aí ao lado do desafio, qualquer presidente que queira realmente governar esse país, ele vai ter que governar com um tom ao seu tempo de uma unificação da nação. Porque o país está dividido. Mas o problema dessa polarização é que dá uma dificuldade desse tipo de perspectiva, porque a perspectiva é um país que possa ficar dividido. Sim. A polarização tá tanta que dificilmente o cara vai conseguir unificar. E dentro do bolo tem essa questão que a gente pensou que ia mudar muito, só que os tubarões estarão de forma contínua no poder. E esses tubarões, eles jogam por jogo de interesse. E já tá, na verdade, de certa forma, já tá dividido, né? Já tá dividido e é o que vocês falam aqui o tempo inteiro dessa questão do problema dessa polarização. Porque você vê que eles reclamam tanto, inclusive, dessa questão do, vamos abrir aspas, do discurso de ódio do Bolsonaro, mas é o tempo inteiro um massacre entre todos eles, agora, né? Querendo bater um no outro para tirar vantagem disso. Eu queria falar e eu esqueci. Você já viu os efeitos que isso está causando? Você viu a briga que está tendo hoje Lewandowski com o Toffoli? Você viu quem é você não viu quem é o assessor do Toffoli? É um coronel. Você viu o discurso do Toffoli? Vai começar a existir também aqueles vão começar a existir também os camaleões, que vão mudar de cor de uma forma muito rápida. Você viu a linguagem do Toffoli no seu discurso, dizendo que não foi ditadura militar e foi apenas um movimento que e que depois gerou uma ditadura sim, mas uma ditadura político-militar. O Toffoli é político, né? Então, ele hoje tem um coronel do lado que é um especialista em relações políticas. E isso gerou um confronto entre o Toffoli e o Lewandowski. Por quê? Quando o Lewandowski sugeriu, aceitou a reportagem, que eu também não vejo nenhum problema, tá, gente? Pode ir a Folha, pode ir a Veja, pode ir todo mundo falar com Lula. Com Lula. Foram falar com
foram falar com o Martin Luther King, foram falar com o Mandela, entendeu? Em situações crônicas, assim, não deixa falar. Agora, a grande questão é que o Toffoli teve uma posição mais próxima da reação que o Fux teve em primeiro momento, evitar essa reportagem, do que o Lewandowski teve em aceitar essa reportagem. E isso vem criando um desconforto dentro do Supremo inesperado. Então, não duvidem se numa vitória do Bolsonaro e no derretimento aparente do PT, porque a esquerda vai ter que se revisar. O PT incorre no risco de não ser mais o partido polarizador da esquerda, e eu acho que isso seria sadio para a esquerda. Mas você incorre em risco de ver figurões que antes eram tidos e havido como defensores das ideias petistas e dos interesses petistas começarem a verter para Bolsonaro por um simples processo pragmático de sobrevivência. Esse é um fato que a gente vai ter que avaliar. Por que eu digo para vocês que a válvula do judiciário é importante nesse movimento do Bolsonaro? Muitos nomes que aí foram destacados, entre eles Renan Calheiros, entre eles Aécio Neves, o próprio Jader Barbalho, eles estão na seringa do Supremo, eles estão na seringa da Justiça. Mas eles estão se reelegendo. Mas mesmo que eles se reelejam, só que vai ser revista essa questão do foro. E quando for revista essa questão do foro, você vai ter clima para mudar isso. E no que você tiver clima para mudar isso, vai ter gente que vai se eleger, mas tem gente que vai cair. E vou dizer para vocês, tem candidato que tem político que está preso há muito tempo e que se viu sozinho na cadeia e que está doido para vomitar coisa. Então, são movimentos inesperados que nós não estamos aqui calculando, avaliando, mas que são coisas que podem vir a acontecer. O judiciário, nesse processo todo, ainda se fortalecerá mais do que o legislativo. Eu acredito que talvez o executivo se aproxime. E isso aí que não é bom. Isso não é bom. Quando os poderes, um se aproxima mais do outro dependendo do seu interesse. O judiciário é um poder forte diante do legislativo nos próximos 4 anos, por tudo que o legislativo fez. E o problema do judiciário é que a gente não vota para elegê-los, né? Não. Isso aí. Bom, a verdade, gente, assim, eu sei que neste momento, eu entendo a preocupação do Lincoln, eu entendo de todos nós, a preocupação. Mas a verdade é que a sociedade também não aguenta mais. Está cansada. Essa polarização, PT, PSDB, já deu. O povo não aguenta mais isso. O MDB já cansou. Mas... E estamos votando agora no Rio de Janeiro. Armando, o PMDB, pra mim, cara, é um negócio extremamente complicado. Por quê? O que o PMDB fez nessa eleição? Pegou o Meirelles endinheirado, botou o Meirelles pra bancar 50 milhões no bolso, a candidatura dele, pegou a verba do partido e distribuiu para eleger deputado. O PMDB vai votar forte pra Câmara. Outra coisa. O maior orçamento deles é o Marco Antônio Cabral e a Daniela. E outra coisa, olha só, o PMDB, é isso que a gente tem que ficar ligado. O PMDB tá brigando nas cabeças por São Paulo com Paulo Scaff. Não, Paulo Scaff vai ganhar em São Paulo. É provável que ele ganhe. É provável que ele ganhe. E outra coisa, tem um malandro lá de Brasília também, do PMDB, o cara é desconhecido, também na mesma pegada. O cara tá bancando a sua campanha. Só que o Paulo Scaff é mais empresário do que político. Essa é a vantagem de São Paulo em relação aos outros. Mas PMDB. Em Brasília também tá acontecendo a mesma coisa. O PMDB pegou um cara... Porque o PMDB é perigoso, cara. Ele percebe o que o povo está querendo e vai dar o que o povo quer. Camaleão. Só que depois ele pega o povo e arrebenta com o povo. Entendeu? A bancada do PMDB vai bombar, irmão. Verdade. Eles vão voltar bombando tanto para a Câmara quanto para o Senado. Eu acho que esse é a maior preocupação de perigo, porque um legislativo que seja muito encorpado pelo PMDB, ou MDB, né? É um legislativo que ele, tipo assim, é corruptível. E é um legislativo que não deixa o presidente governar. E outra coisa, eu não me iludo também. Pra mim, muita coisa que o Bolsonaro tá falando é bravata. Na real... Na hora da discussão ele não vai ter como bancar muita coisa que ele tá falando, não. Porque, por exemplo, agora... Porque o Bolsonaro também...
ele está começando a adotar uma linha que está me preocupando. Ele deu uma entrevista lá pro Acre, né? E ele, nas entrelinhas, ele deixou, para agradar o eleitorado petista, para atrair o eleitor do PT, ele foi político. Ele foi o que ele disse que não é. Então mas isso começa... ele é político. Mas ele disse que não é. Ele disse que fala o que pensa. Ele disse que se tiver que mentir para ganhar a eleição, que ele vai perder, que ele não vai mentir. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Ele está começando a fazer um movimento. O crescimento dele no Nordeste se deu muito em função dessa baixada de bola em relação ao discurso contra o Lula lá embaixo. Com certeza. E a questão do Bolsa Família. Agora, tem um outro nome que a gente está esquecendo nessa brincadeira toda, que vai perder. Eu não entendi, inclusive, por que esse nome aderiu ao Alckmin. E que tem muito voto no Rio Grande do Sul. Luiz Helena apareceu, né? A Luiz Helena? A Luiz Helena chegou com a Marina ontem lá. Chegou com a Marina. Ela olhava pro repórter assim com vontade de pranchar o repórter quando tava entrevistando a Marina. Eu não reparei não. Mas acho que ela apareceu muito no final, né? Deveria ter aparecido é uma antes. Mulher autêntica. Ela foi a primeira que bateu no PT, não foi ninguém de oposição que bateu no PT. Mas não, com o Antônio Carlos Magalhães ela não pôde, não. Não aguenta. Naquela história do painel, não sei se essa briga foi histórica. Uhum. Ela começou, vai beijar com o Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães virou pra ela e falou: eu vi em quem a senhora votou, hein? Rapidinho ela... Agora, voltando aqui. Existe um nome chamado, de Ana Amélia, que no segundo turno, porque o Sul é um estado bem dividido, é o estado mais à esquerda dos estados do Sul, é o Rio Grande do Sul. Santa Catarina não, Paraná muito menos, mas no Rio Grande do Sul você tem uma polarização, já tiveram prefeitos e governadores do PT no Rio Grande do Sul. Agora a Ana Amélia, ela tem um grande número de votos no Sul. Ela foi senadora pelo Rio Grande do Sul, eu acho que ela desperdiçou a oportunidade de ser senadora num momento bastante importante. Não duvidem de Ana Amélia, porque ela não vai migrar para o PT. Não duvidem de Ana Amélia migrar para o lado do Bolsonaro. Isso quer dizer o seguinte, é trazer mais votos para cá. Eu acho que quem deve dar uma guinada também para o lado do Bolsonaro é a vice do Ciro. A Cátia Abreu. Cátia Abreu, pode ser. Eu acho que vai. O Ciro não. O Ciro nessas eleições. Agora vocês sabem por quê? São coisas que às vezes a gente não sabe. Vocês sabem por que todas essas vices são mulheres? Alguém de vocês sabe? Estrategicamente. Não, estratégica, mas não é só de voto não. Porque o fundo eleitoral tem um teto para ganhar de dinheiro. Sim. Eu fui ver isso numa reportagem antes de ontem. Para tu ver como é que a coisa é violenta. Quando o Estado tenta modular as coisas, aí passa a não ser... Na sua grande maioria. O teto do fundo eleitoral, se tiver uma mulher na chapa, tu ganha, sei lá, se é 30, tu dobra para 60%. Agora, essas duas mulheres, Cátia Abreu e Ana Amélia, elas tendem a ganhar um protagonismo nacional. Ana Amélia, todas as duas porque ela agronegócio, tá? A Cátia Abreu, ela é muito inteligente. Não sei se vocês já assistiram a entrevista dela. Já ouvi como vice-presidente. Ela arrebentou, cara. Deixou a Miriam Leitão doida. Aliás, a Miriam Leitão é muito fraca. Muito fraca. Não consegue ler um teleprompter. Apanhou de todo não mundo. Consegue ler um teleprompter, pô. Ultimamente, né? Não, mas ultimamente. Ela não consegue ler um teleprompter. Mas dizem que era a Dilma que tava falando pra ela, por isso que e ela não consegue repetir que a Dilma não consegue ler. Você tem, eu acho e entendo que existem grandes valores dos dois lados. A gente precisa ter o Nelson Buarque, um Cristóvão Buarque não é um cara para se jogar fora. O próprio Roberto Freire, que foi o fundador do Partidão. Você vê como o pessoal brincava, ironizava o Enéas, mas quantas coisas que o Enéas falou, e olha, eu tô falando de um outro polo. Quantas situações com as quais o Enéas sentou e questionou. Mas hoje o Enéas também não era aquilo tudo, não. Não, assim, não era aquilo tudo, não. Eu não tô aqui mencionando... Meu nome é Enéas. O partido dele era uma legenda de aluguel. Sim. Prona. Era uma legenda de aluguel. E a secretária dele, né, que virou deputada também. Mas assim, você tem valores suprapartidários, supra-ideológicos que precisam ser utilizados. Se o ministério que o Bolsonaro escolheu for esse ministério mesmo que estão se dizendo, nesse ponto ele está acertando. Para mim, de todos os candidatos... Está acertando o Relações Exteriores.
Se for esse, então aí ele não acertou, meu. Aí ele abriu Pra mim, de todos esses candidatos aí, a porta para um novo tempo. Uma pena que a candidatura dele não vingou. Mas eu gostei muito da proposta do Álvaro Dias. Álvaro Dias era o meu candidato porque primário. o Álvaro Dias, ele tá batendo uma tecla que os outros políticos não estão batendo. Ele falou ontem. Que é a questão do sistema. E você acha que ele não vai ser chamado pelo Bolsonaro para fazer alguma coisa? São essas questões que, com certeza, as eleições não terminaram, mas essa galera que não vai ganhar já está confabulando. Eu não sei, eu estava acompanhando ontem pela Globo News os bastidores do debate. Tinha que ver o clima que tava lá. Ameno. Maior clima de amizade, E um tiro trocando ideia. Aí o povo fica assim. Não, mas o Haddad tá isolado. O Haddad tá isolado. Eu tava reparando isso. O Haddad tá meio isolado. Olha só, e vamos não sei, cara, mas os caras da esquerda não quer mais abraçar o Haddad, não. Um tiro errado que eles fizeram foi colocar a vice-presidente que eles colocaram. A Manuela? Naquele partido ali no PCdoB tem alguém muito melhor do que ela e tem muito mais. Mas não tem ninguém bonito igual ela. Não, tudo bem. Mas a Jandira Meu Deus. Questione ela tu pegar a Jandira Fegali e Manuela, aí é violência. Peraí. Eu tô falando sobre outro objeto. Aí é questão profissional. O objeto histórico da Jandira, o que ela é como política, a Mariana vai ter que... Mariana não, Roberta. Manuela. Você vê, vamos parar para imaginar o falecimento do Haddad. A presidente do Brasil ou vai a ser a Manuela Dávila sob coordenação do Lula. Ou a condenação. Entendeu? Então, assim... Pior que a Manuela, só a Tiburi. Não, aí é... Meu Deus, é forte, viu? Aí atinge no meu coração, porque a questão dos filhos, ela se autoconclama como filósofa. E aí é doloroso ouvir a Márcia falar algumas coisas. Nossa, não é possível, cara, não é possível. Mas eu consigo ver uma composição para segundo turno. Eu ainda acho que vai para o segundo turno, mas eu vejo uma composição onde o que estará em jogo serão as urnas. As urnas, e eu não acho, sinceramente, gente, agora falando muito sério, eu não acho que vai ter nenhum métier de urna, não. Ninguém vai meter a mão em urna, não. Porque diferente das outras eleições, nessa, tem um outro grupo muito fortalecido de olho nisso. Se alguém mexer em urna nesse país, isso aqui vira um... vai virar um salão. É melhor não mexer. Mas eu tô até dizendo. Essa, pastor Armando, é uma outra preocupação. E uma análise que muita gente também não está fazendo. Tendo um segundo turno de Bolsonaro e Haddad, com possibilidade até do Haddad ganhar com a vice que ele tem e com essa chance de ser condenado ou de acontecer alguma coisa, olha na mão de quem que no final você vê que o PT, quem é que vai? Vem você, vem você e vai. E isso é uma outra questão super preocupante, porque são dois extremos, né? Mas o extremo do PT, pra mim, ainda é mais preocupante do que o do Bolsonaro. Eu ainda acho que não vai ter segundo turno. Tomara que eu esteja equivocado. Pro Brasil, seria a melhor coisa liquidar essa fatura no domingo. Olha, pro comércio também. também. Pra acabar logo com isso. Porque agora, essa polarização, Lincoln, ela tá... Eu acho. Aí o Lincoln vai subir a rampa. Um comentário só, eu não sei se vocês viram, mas aconteceu comigo. A minha zona eleitoral mudou. Mudaram o meu lugar de votação. Eu fui pesquisar, não sei porquê. Então dei uma olhada, porque eu não sei. Tá, o meu mudou. Eu tava na Estácio, a minha Santa Mônica, meu no Santa Mônica. E alertar os nossos ouvintes. Não deixa pra pegar o teu título de eleitor no dia da... No meu já separei. Cara, uma parada que eu fiz muito interessante, que hoje, modernidade... Botou no aplicativo. Aplicativo. Tranquilo. Você baixa lá o aplicativo, é mais fácil. Tá no celular. Tá no celular. Mas só que tu tem que mostrar e não pode entrar na urna com o celular. Mas aí não tem problema. Pelo menos quem tá em dúvida sobre o local de votação, essas coisas, no aplicativo não vai ter. Que você já meu teu papel eu guardei lá, já separei. Eu também já tá separado. Bom, vamos ouvir. Agora tem que levar a cola, porque são muitos negócios. Já tô com tudo na cabeça. Número por número. É mesmo? Vamos ouvir as participações, vamos ouvir os nossos ouvintes. Nós perguntamos para os ouvintes acham que o fato do Bolsonaro não participar dos debates
irá prejudicá-lo. O que os ouvintes estão respondendo aí, Bárbara? Então, temos muitas participações, começando pelo Facebook. O Alex Souza diz o seguinte: deixa eu explicar uma coisa pra vocês que talvez muita gente não tenha entendido. O peito do cara foi aberto, tomou 30 pontos, tá usando bolsa de colostomia, não pode falar seguidamente por mais de 15 minutos. Tá certo, você tá certo. Pois os órgãos estão em recuperação, precisa de pausa. Foi uma facada, não uma picada de pernilongo. Se alguém não entendeu ainda, como a Marina, eu faço um desenho depois. Até pum ele ia soltar ao vivo. Não dá pra segurar. Inclusive saiu uma matéria hoje, acho que na Folha, não sei agora, um colunista desse aí colocou assim, os puns de Bolsonaro. Aí ele zoa, né, a questão lá. Os caras pintaram e colocaram inacreditável, né, o cara fazer uma matéria sobre isso. É ridículo. Então, aí lá a gente continua no Facebook, a Aline diz o seguinte: creio que o candidato não sabe dialogar. Se participar de um debate, perde as eleições. A Dilma sabia, né? O médico não liberou para o debate, mas ele deu uma entrevista. Ou seja, diálogo não é com ele. Deus nos livre de um presidente assim. Precisamos de alguém competente, com projetos sérios e não de um oportunista que nos incite ao que há de pior no ser humano. Eu não vou discordar do que ela falou, não. Só quero perguntar o seguinte: quem tá ali? Eu acho que talvez o Ciro. Porque, olha, eu já li os planos recorrentes ao Bolsonaro. Já vi os planos do PT. Na verdade, querido, o que aconteceu no Brasil é que se polarizou por debates de coisas mínimas. E essa discussão e isso também foi um outro calcanhar de Aquiles da esquerda. A esquerda deixou de discursar a partir dos grandes movimentos, dos grandes pensamentos, das grandes estruturas, falar sobre o pobre, sobre a pobreza, etc. Passou a definir um tipo de debate mais para o campo minoritário, para campo de minorias, e ela desintegrou aquilo que ela tinha de maior poder, que era um discurso em favor dos mais pobres. Simplesmente isso. Então hoje as discussões hoje são se o cara pode ou não mudar de sexo. Isso não é um conceito de política no campo macro. Isso é um conceito estrutural pequeno. Ontem mesmo na live que eu vi, aquilo que a gente sempre comenta aqui, do pastor Silas com o pastor Cláudio Duarte, a pauta é só moralista. Então aí você perde, porque o que está em pauta é o seguinte, meus amigos. Com quem o governo brasileiro, depois de eleito, vai se relacionar no campo mundial. Eu só vou pedir para vocês, gente, o seguinte. A Bárbara está com muita participação e a gente tem que agilizar lá, senão ela não vai conseguir. Né, Bárbara? Vamos lá. O Leandro Lacerda diz: ele participou de outros debates, só não participou desse por estar sob supervisão médica. A Laodiceia diz: falso hipócrita é o Ciro Gomes. Bolsonaro não foi liberado pelos médicos. A Ellen Cândido diz: não. O José Nunes diz: acho que não. Acho que os adversários deram até uma ajuda, visto que nos debates que ele não estava, mesmo que negativamente, citavam o nome dele. No WhatsApp a gente teve o Alexandre, a Esther, a Rogéria Fonseca dizendo que sim. A Daiane Magalhães diz: acho que sim, pois seria o dia de ele expor suas propostas e também se defender das acusações de outros partidos. Porém, só o resultado final, né, irá dizer se foi prejudicial ou não. O Cláudio do Anil, o Júnior do Anil, Inês, Paulo Roberto, Ulisses Lima, Rogério, Rafaela Lima, Gelson dizem que não. O Igor Silva diz: o Bolsonaro é nota de 3 igual ao Ciro. É tão falso quanto a nota de 7 ou 7,1, como preferir. O Bolsonaro já foi prejudicado quando seus adversários mandaram dar uma facada nele. A Márcia Maria, Valdinei Mendes acham que não. Falsa, nota vermelha, amigo. Luiz Carlos do Anil diz: eu creio que sim e não. Adeus. É isso aí. Aí ele diz que tá meio que na dúvida que ainda. A André da Cidade de Deus diz: não, acho que o povo já tem tirado suas conclusões. O Luiz de Niterói diz: sobre o tema de hoje, o fato de Bolsonaro não ter ido não prejudica em nada, pelo contrário, aí que ele cresceu mais. Pois, sinceramente, esses debates, como sempre, só servem para um atacar o outro, ao invés de fazerem propostas para o nosso país.
O Marlon Cruz diz, minha resposta é não. Esse debate não somou nada. Pelo contrário, só atacavam o Bolsonaro. Parece que o debate era sobre o Jair Bolsonaro. A Nilda do Vale diz que não, a Franciele diz que não, o Fábio Campos diz não, até porque ele já é presidente do nosso Brasil. Vão montar uma empresa, qual o número vai ser RJ17, o endereço vai ser Rua 7, complemento Casa 17. Eita! Enfim, na live, o Gerson, Andréia Martins, Ângela Assunção, Renata Araújo dizem que não, e a Luciane Bernardino diz que sim. A gente teve por telefone a participação da Joseli, Albérico, Viviane, Branca, Maria das Dores, Evandro, Paola, Marluce, Alessandra e Beatriz dizendo que não, e a Benedita dizendo que sim. E a gente tem os áudios do Rogério, do Wellington e do Marcondes. Vamos lá, solta os áudios aí, Azeitona. Olha, eu acho que o Bolsonaro não perdeu por não ter ido nesse blá 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 da Globo, não. Primeiro, não sujou os pés, né? Pisar ali, suja os pés legal. Entendeu? E segundo, que aquilo lá foi um tremendo tiroteio. E para variar, o Bolsonaro foi o único que sobreviveu e ainda saiu bem falado da parada. Porque todo mundo falou dele. Então, eu acho que ele não perdeu. Ele ganhou mais ainda. Ficou com fama de mais posudo do que os outros. Paz, tudo bom. Boa tarde, pastor Cindo, boa tarde, Bárbara e componente da mesa, Marcondes, taxista de Guaratiba. Sobre o enquete de hoje, eu achei que o Bolsonaro não deveria ter ido verdadeiramente no debate lá da Globo, porque com certeza ele seria atacado e para ficar se desviando de ataques, para ele é melhor ter ficado em casa. E eu vi a entrevista que ele deu para a Record, realmente ele não tinha condições de participar do debate, não. Ele ainda está muito debilitado. Um abraço para vocês e um bom final de semana. Paz do Senhor para todos. Meu nome é Wellington Jeremias Fernandes. Eu gostaria de participar do debate. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o pastor Cino, que teve uma visão em relação ao Ibope, que iria divulgar na semana, diariamente, a colocar o Bolsonaro lá na frente. E eu ainda acho que esse Ibope é mentiroso, tá? E é um absurdo a Globo levar o Boulos com 0% de intenção de voto e deixar o Cabo Darciolo fora. Pelo menos o rapaz tem 1%. Um debate totalmente parcial, onde todos falavam o que o outro queria ouvir. Tá? Só o Álvaro Dias que destoou e deu um pouquinho de... O debate ficou um pouco apimentado, tá bom? Eu agradeço aí o debate tem sido uma benção. Glória a Deus. Glória! Ô, Ciro, posso só colocar aquela situação que eu estava fechando? A gente tem que entender a política da seguinte forma. O Brasil não é um país fora do planeta Terra. Então, existem poderes internacionais, forças internacionais olhando para o Brasil. Sim. O próximo presidente que assumir esse país vai assumir esse país ganhando dinheiro, seja ele vindo da China, seja ele vindo dos Estados Unidos. Ficou muito claro. A gente tem que ligar os botõezinhos, né? Como é que você faz pressão internacional? A gente vê pressão internacional contra o Bolsonaro, mas a gente também vê pressão internacional a favor. A pressão internacional a favor de Bolsonaro se deu no discurso do Donald Trump, quando ele levantou as questões relacionadas com o Canadá e com o México e fechou um acordo bilateral com o Canadá e com o México e disse claramente de que o Brasil é o pior de todos os países para fazer acordos e ele não entende por quê. Queridos, ali existe uma imagem, um processo imagético, ali existe um endereçamento. Aquele endereçamento está se dando a quem? Para o próximo presidente do Brasil. O que o Donald Trump está falando? Nós precisamos nos reaproximar comercialmente. Hoje, o maior parceiro do Brasil é a China, não é os Estados Unidos. Com uma diferença, uma perigosa diferença, é isso que nós vamos ter que definir. Você ter capital estrangeiro vindo dos Estados Unidos ou da China não quer dizer que você tenha as tuas empresas cooptadas por China ou os Estados Unidos. Só que a mensagem do Donald Trump é uma mensagem importante porque a América do Sul, que até então era um continente, inclusive esquecido no campo geopolítico,
e foi esquecido pelos últimos governos norte-americanos, estão acontecendo algumas questões aqui importantes. A primeira, a aproximação da Colômbia para a OTAN, que demonstra que a América do Sul hoje é um país que também destina-se interesses militares aqui dentro por conta das ligações e das questões que existem hoje no nosso ambiente interno. Segundo, o enfraquecimento do Brasil como um país na América do Sul de liderança, principalmente com relação ao Chile, e que resolvia de forma local esse tipo de problema que nós estamos tendo hoje. O próximo presidente ele vai ter que ter ele vai ter que reforçar a diplomacia brasileira, coisa que a Dilma Rousseff não fez e destruiu. Com o Lula não, mas com a Dilma sim. Então, as coisas que estão acontecendo na Venezuela hoje atingem o Brasil. Agora só, desculpe te interromper uma coisa, mano. O que acontece? Da política internacional, a crítica do Trump é porque a gente vende para a China. Sim. E para os Estados Unidos a gente é devedor. A gente importa mais dos Estados Unidos. Um dos poucos países aqui na América Latina que os Estados Unidos tem crédito é com a gente, que a gente importa mais do que exporta pros Estados Unidos. É a balança comercial. Né? A gente é devedor dos americanos. Para os chineses, a gente vende mais para os chineses, porque eles compram aço da gente, compram frango da gente. A gente tem crédito lá. O que acontece? Ele está numa política de enfraquecimento da China, porque a briga dele é com a China. O que acontece que é para o futuro, por exemplo, por isso que eu estava falando que a equipe não é fechada. O Paulo Guedes é um cara de economista de linha globalizante. Já o Bolsonaro vem de uma linha nacionalista. Então, existe internamente uma curiosidade do que vai acontecer. Porque se ele privilegiar o capital brasileiro, ser uma política nacionalista, ele vai bater de frente com os americanos. Já o Paulo Guedes é um cara globalizado, é um cara que privilegia o capital internacional. Então aí existe uma disputa de interesse do que vai acontecer. E a gente não sabe o que vai acontecer. Porque o Brasil vai ter que se posicionar em relação a isso. Porque o Brasil, por exemplo, é exportador de grãos, o Brasil é um grande exportador de frango. O Brasil Mas também já tem sido, para os Estados Unidos, o Brasil está exportando também produtos terciários, por exemplo, aviões. A Embraer fez isso. Por isso que a Boeing chegou aqui. Sim. Inclusive tá comprando, né? Comprou a Embraer. Né? Não tem essa questão. A parte fechou um acordo com na parte comercial, a parte militar não. Com relação à China, eu já vi o Bolsonaro falar várias vezes que a ideia é continuar mantendo todos os negócios normalmente, a não ser o que a China deixar a China comprar o Brasil. Né? O que ele não quer é que a China compre o território nacional. Né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Com relação aos Estados Unidos, o Bolsonaro já disse que é fechamento do Trump. Isso é fato. Isso aí então, acho que a linguagem está aí, entendeu? A linguagem está aí. Tá claro o que ele quer, né? O que o Bolsonaro quer em relação a China e Estados Unidos, né? Se vai conseguir, aí é outro história. Não, eu acho que o presidente inteligente não é aquele que vai fazer com A ou com B. É aquele que vai colocar o Brasil no meio disso, entende? Uhum. A gente não tem que ter uma dependência inclusive, sino-russa essa é uma fala dele, e nem uma dependência norte-americana. Vamos fazer negócio com todo mundo. Né? A gente tem que ter uma dependência de nós mesmos no campo. Agora, essa é outra ferida dos últimos 40 anos de Brasil. Eu estou colocando todo mundo depois do pós-ditadura. Não houve investimentos efetivos na infraestrutura nacional. O Brasil tem capacidade produtiva enorme. E nós durante anos e anos vimos aqui as coisas saírem daqui a preço de banana, principalmente na indústria farmacêutica. O que você perde, o que você tem de remédios patenteados, de ervas, de plantas oriundas da Amazônia, oriundas do Centro-Sul, oriundas do Pará, o que você tem desse tipo de flora que vira remédio e não é patenteada no Brasil, e aí nesse ponto o Caveirinha tem lá o seu mérito, que foi o lá do PSDB, agora me fugiu o nome dele, o José Serra, quando ele trata nesse assunto, nós estamos perdendo muito minério, muita coisa nossa.
E nos próximos 40 anos nós temos aqui no país as 3 jazidas mais importantes para o mundo hoje, que é a mineração no campo do nióbio, principalmente, a água e o petróleo. Só que o que eu estava falando é isso. Existe uma disputa interna na equipe do Bolsonaro, que, por exemplo, pelo Paulo Guedes, ele entrega todas as empresas nacionais, inclusive a Petrobras, e bota recurso para dentro para pagar a dívida interna do Brasil, que a gente paga 470 milhões só de juros para os bancos. Ele quer vender as estatais para poder colocar as contas em dia. E se você não criar um monopólio dessas coisas que são as riquezas nacionais, a gente perde isso para o estrangeiro. Mas isso aí o Bolsonaro já falou claramente que vai fazer, mas ele tem algumas que são estratégicas. Que só não vai fazer. Como é que os americanos não dá para privatizar tudo, né? Como é que os americanos e os chineses fazem? A NASA, por exemplo, a NASA é uma agência particular. Como é que você vai privatizar a Caixa Econômica? O Banco do Brasil? A própria Embraer com a questão da Golden Share. O Banco do Brasil e Caixa Econômica. A Petrobras você pode. E outra coisa, aquela questão que a gente estava falando anteriormente, ele falou o seguinte, olha, vamos fazer negócio com todo mundo sem o viés ideológico. Né? É uma fala dele assim, repetida, até chato já. Tanto ele repetir, sem o viés ideológico, sem o viés ideológico. Fazer negócio com o mundo inteiro sem o viés ideológico, sem o viés ideológico. Eu acho que isso é importante. Né? Ficar claro que o chefe é o cara, entendeu? É lógico, é evidente, tá claro que há uma divergência entre ele e o Paulo Guedes pequena, mas que quem decide o final é o Bolsonaro, e tá claro que ele quer fazer. Divergências no período petista, você sabe que tem, e por exemplo, o que está preso hoje perdeu a guerra de braço com o José Dirceu. Quem está preso hoje? O Palocci. Palocci tinha divergências assim, e acho que a visão do Palocci era muito melhor do que a do José Dirceu. E ele perdeu. A Marina tinha divergências com a Dilma no campo. A Dilma mais próxima do agronegócio, a Marina mais próxima do meio ambiente. A questão, o risco com o qual o Lincoln levanta, que eu tendo também a concordar, é o seguinte: o Paulo Guedes ele faz parte da equipe. E isso quer dizer o seguinte: ele não pode viver sozinho. Tem que ter uma equipe com ele ali. Não é se houver uma briga, se amanhã o Paulo Guedes tiver um ataque cardíaco e morrer. Então a gente não pode ficar viabilizando tudo a partir de uma única plataforma. O Chile, no período do Pinochet, chamou a escola de Chicago, né? Chamou o Friedman para fazer toda a base econômica e toda a base de política econômica que o Chile aportaria. Tanto que o Chile é tradicionalmente um partido de centro-esquerda e se dá muito mais com o NAFTA, se dá muito mais com os Estados Unidos do que o Mercosul. Porém, essa plataforma foi feita por uma equipe e não apenas pelo Milton Friedman. Essa estrutura econômica com a qual o Chile se apoiou, ele acabou a partir daí, que é uma estrutura neoliberal. O que o Chile fez? Nós vamos criar aqui um know-how na cultura e gerenciamento dessa política para o país. Tanto que sai governo, entra governo, a política é mais ou menos a mesma. A Bachelet quis mexer um pouquinho, e é isso que me preocupa. A OMC, inclusive, a própria OMC confessou isso, forjou números de queda econômica no Chile quando isso não existia. O forjar desses números fez com que a Bachelet perdesse a sua eleição lá. Então, agora, o que está acontecendo também, gente, não dá para nós negarmos que há um movimento global de nacionalismo. Com certeza, que é a resposta ao pluralismo que existiu durante muito tempo. E isso vem sendo encabeçado pelo Donald Trump. O Brasil, a partir da eleição do Bolsonaro, ele entra nesse mesmo alinhamento. O Brexit está indo para o espaço, a questão lá na Europa está indo tudo para o espaço. Por quê? A verdade é que o mundo está passando por um processo de transformação, principalmente nessa questão dos imigrantes. A falta de alimento, a diminuição de água potável, né? Então a tendência natural é que cada país se feche nesse sentido de proteger aquilo que tem. Né? Por exemplo, a Europa hoje, você pega os países europeus que sempre foram muito liberais em relação à imigração, hoje estão mais fechados.
a própria Suíça. Sobrevivência, né? Eu já briguei 2 primos meus que precisavam lá por causa de questões, né, em casa. Agora, 10 primos não dava pra ficar lá em casa. Não dava. Entendeu? Então, assim, a questão. Porque entra aquela questão, né? Ou você come, ou você pega o que você tem pra comer e dá pra A não ser que esses primos tenham grana. Tá né? ruim. A não ser que os primos tenham grana, né? Que a questão. Primo não quer morar na tua casa se tiver dinheiro. Ele vai pro hotel. Vai pro hotel. Vai pro hotel, amigo. Vai viver melhor. Ele vai pro hotel, vai quer saber de casa, tá com nada. dinheiro, vai pra Dubai, vai pra Estados Unidos, vai pra não sei pra onde. Quer saber de Brasil? Né? Bom, gente. Ou pro Copacabana Palace. Nós precisamos. Vai, Bárbara, a gente precisa finalizar, né? Precisamos. Pra mim não tinha terminado, não. Ih, caramba, que furo. Porcentagem sorteada. 86% dos ouvintes, né, dizendo então que não interfere em nada o fato dele não ter participado dos debates, e 14% dizendo que sim, que interfere. Nossa sorteada de hoje foi a Nilda do Vale. Parabéns, Nilda! Bárbara, bom final de semana. Pra você também. Até segunda. Até segunda. Armando, suas considerações finais. Foi um prazer tê-lo aqui. Hoje. Bom, eu acho, dentro de tudo que a gente está debatendo aqui, eu queria indicar a você, ouvinte, que você faça a sua ação de dever e direito cívico. Vote. Em paralelo, não entre em conflito, não entre em discussão política nesse dia, não busque dizer que o outro é o demônio porque votou no candidato diferente do seu. Faça o seu exercício cívico. Se você fizer o seu exercício cívico, você vai falar muito mais na sua atitude do que em qualquer tipo de defesa ou fala que você venha a transmitir ao outro. Tenha muito cuidado. Separe todos os seus documentos. Nós ainda somos um país que nos permite votar. Graças a Deus. Nossa democracia é uma democracia ainda doente, ainda imperfeita, mas que a gente pode reconstruí-la da melhor forma possível. Então, assim, busque realmente, nesse período agora, até no dia da eleição, não estar nos conflitos e nos debates dos fla-flus que estão existindo aí nos mais diversos canais de comunicação, principalmente nas redes sociais. Tenha temperança, eu incentivo a igreja, lá o pessoal está orando, o Del sabe disso também. Todo dia, 10 horas da noite, todo mundo para estar orando pelo futuro do país. Não sou a favor da ideia do ser messiânico, como muitas vezes não, esse cara vem porque ele é o próprio Messias. Não é, não. Não gosto disso, mas eu gosto da outra situação. Quem vier a assumir o país, seja quem for, é uma coisa que você pode até discordar, querido, mas é uma questão. Quem vier assumir o país, seja Bolsonaro, Ciro Gomes ou Haddad, no final é a vontade de Deus. Vai ralar. E vai ralar. E aí a mão de Deus vai pesar sobre essas lideranças naquilo que elas precisam fazer. Então eu lembro muito do período quando Abacuque faz uma oração a Deus pedindo para que ele modificasse o cenário político da época, porque o seu povo estava sendo destroçado pelos babilônios. Então que ele desse uma amansada nisso. Aí Deus deu uma resposta para ele: não, tá bom, eu vou resolver o teu problema, eu estou mandando Nabucodonosor. Então nem sempre as lideranças que a gente pensa que são as nossas, que são as melhores para a gente, são as lideranças que Deus vai querer colocar como poderes naquele exato momento. Vamos crer que acima disso tudo existe a pessoa de Deus conosco, nos guardando e nos protegendo. Amém. Del, suas considerações finais. Legal. Qual o seu recado aí pra galera, né? Para esse domingo. Legal aí, legal aí. Importante. O resultado da pesquisa aí, legal. Eu acho que o Bolsonaro se fez sempre na internet, sempre via internet, e se fez em cima de bater no sistema corrompido das mídias, principalmente da Globo, né? Então ele bateu nela e descredibilizou ela, politicamente falando, né, claro, no processo todo, e isso fez ele ganhar a notoriedade que ele ganhou. Eu acho que ela não tem nada a acrescentar para ele, só seria, talvez sim. O Ciro ontem no debate ali seria o Ciro no final ele, deu uma talvez. pancadinha no repórter da Globo ontem. Não sei se vocês viram. Eu não vi, eu vejo hoje. Na Globo News, o repórter falando das pesquisas e tal, e falou: isso é o que a Globo quer.
Né? Aí falou e tal. Por mais que a Globo tenha a capacidade de influenciar, ela não tem o poder de decidir. E a capacidade de influenciar hoje é bem menor. Bem menor. Bem menor. Mas, graças enfim, a Deus. E assim, aqui é o único lugar que eu me posiciono, que eu digo abertamente que voto no Bolsonaro. Né? Eu nunca falei isso na igreja, eu nunca falei isso nos fóruns meus. Né? Mas aqui é um debate político também. Hoje está sendo um debate político, um debate cristão. E eu acho que aqui é o fórum ideal para eu falar sobre o meu voto, o meu candidato. Então, eu voto no Bolsonaro porque acredito que o Brasil já não suporta mais, funcione ou não a proposta do Bolsonaro. O Matheus Armando, é 39 mesmo. 39 ali. O Datafolha está dando 39% dos votos válidos pro Bolsonaro. Chegando a 41, né? Cara, vai assim, tá faltando muito pouco para bater no primeiro turno. Nem minhas redes sociais eu posto isso. Mas, enfim, eu acho que o Brasil não suporta mais aquele esquema, o sistema, a política como vem sendo feita, não suporta mais viés ideológico muito forte dentro da política brasileira, não suporta mais as questões populistas de questões morais, como aborto, como a militância gay, como as outras coisas que o Bolsonaro tem feito uma grande massa votar nele em torno disso. Eu acho que também são questões importantes, né? Mas o mais importante é que tem uma boa proposta a nível econômico, uma boa proposta a nível em várias questões da sociedade. Então, domingo, por mais sensato e equilibrado que eu seja, e saiba, né, e creia que há valores questionáveis nas duas ideologias, né, eu voto Bolsonaro pela mudança do Brasil, pela mudança da política e por questões óbvias, né, e que acho que cada vez fica mais óbvio pela honestidade do candidato, seja lá se ele é de fato ou não, né, ninguém conseguiu pegar nada até agora do cara que possa comprometê-lo. Pelo contrário, parece realmente viver uma vida sabe de nada, simples, inocente, muito tranquilo. E é isso. Eu acho que o Brasil tá ligado nisso. O Brasil sabe o que quer nesse momento, né? Se essa eleição não for o marco de uma virada a nível de uma nova política ser estabelecida no Brasil, ela vai ser a que mais chegou perto até agora, né? Porque as ruas estão dizendo isso, porque as pessoas estão falando isso o tempo todo. E, cara, se não chegar é uma pena, mas eu voto 17 no domingo e eu chamo a todos aqueles que querem de fato mudar o Brasil, que votem 17 no domingo. Agora, professor hora, o Lula Lincoln deve Lira. Assim, né? O Lula deve estar lá na Palocci, o que você fez comigo, Palocci, pelo amor de Deus. Sai uma pesquisa amanhã, né? Do Ibope, eu acho que essa pesquisa... a última pesquisa, acho que essa pesquisa até meio-dia. Eu acho que essa pesquisa do Ibope amanhã, ela deve já sinalizar que não haverá segundo turno. O Datafolha tem tido números até melhores do que o Ibope com relação ao... Eu esqueci só de uma coisa. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Lincoln, suas considerações finais, qual o seu recado para o nosso público em relação a esse dia tão importante, né, para a nossa pátria? Eu acho que o Brasil está numa data muito importante da nossa sociedade, que é a eleições presidenciais, de tudo que a gente tem vivido na sociedade, toda a crise que a gente está vivendo. Eu acho importante esse momento de cidadania e que as pessoas sejam esclarecidas, não como foi muito falado, divulgado na imprensa, não votem por medo, não votem por nenhum tipo de pressão, mas que elas se sentam à vontade, porque quando você está diante da urna, é você e a urna. Não tem ninguém te filmando, não tem ninguém te analisando, e é ali que você coloque o teu sentimento para melhor, para que aquele que sente naquela cadeira, independente de quem for, a gente tenha, como igreja e como profetas do Senhor, a gente tenha uma relevância do reino de Deus nessa nação, porque numericamente a gente já está muito representativo, que a gente possa fundamentalmente ter essa representatividade na mudança da vida das famílias brasileiras. Então acho que a oportunidade que a gente tem é o voto, e eu acho que domingo a gente tem a possibilidade de ter nas mãos essa condição de fazer valer a nossa opinião, muito mais do que um ou outro
que o Senhor abençoe quem sente ali, entendeu? Amém. Que o Senhor abençoe quem possa estar sentando naquela cadeira, porque um país continental como o Brasil, uma série de problemas que nós temos, maravilhoso e rico em alguns aspectos, muito defeituoso e com muitos problemas em outros aspectos, é realmente uma tarefa muito difícil, e que Deus possa iluminar a quem possa estar vencendo, e que Deus possa iluminar esses que vão, a partir do ganho, governar a nação. O meu sentimento é esse, é que tipo, Deus ilumine as pessoas e que Deus ilumine o Brasil. Amém. Bom, o fundador do Partido Novo, Roberto Mota, está fazendo aqui uma live e ele está pedindo, né, que os eleitores que iriam votar no Amoedo, que votem no Bolsonaro. Vai começar a existir isso. Assim, eu acho que vai começar uma mobilização de força para bater o martelo no primeiro turno. Eu estou falando isso para vocês. Já, o Ananias, lá em Minas Gerais, já falou isso dentro do PSDB. Que nesse eu acho que pro Brasil, sinceramente, nós entrarmos para um segundo turno com esse país dividido do jeito que está, serão mais 30 dias de perturbação na nossa cabeça. O bom de uma eleição no primeiro turno, seja para quem for, é que você tem um respiro de mais tempo para se organizar. Pois é. É aquela coisa assim, seja de quem for, tá? Eu não estou falando de A ou B, eu estou falando de... A eleição em primeiro turno, que eu acho que nunca aconteceu no campo presidencial. Aconteceu isso no campo presidencial? Acho que nunca. Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, gol do Lula. Do Lula. Então, essa você tem mais... você tem mais tempo para trabalhar e já para compor a sua casa, né? Fala, Mateuzinho. Suas considerações finais. Além da calça. Né? Quero agradecer mais uma vez por nós estarmos aqui e dizer para você que está nos ouvindo que você possa pedir a Deus um direcionamento, que você venha alinhar aquilo que você tem como desejo de futuro para você, para sua família, e pensar em tudo, porque a gente tem que trazer a nossa memória que a gente não está elegendo somente um presidente, a gente tem que pensar em quem a gente vai colocar no Senado, em quem a gente vai colocar no governo, os deputados, porque, como já foi dito aqui diversas vezes, o presidente ele não governa sozinho. Então ele vai depender de tudo isso, então que você escolha seus candidatos na mesma ideologia daquilo que você quer enquanto presidente. Faça do seu voto um voto útil, decida de forma sábia, e que Deus possa iluminar e abençoar a cadeira do... gostei do faça do seu voto um voto útil. Sacou, né? Não, gente, mas eu também voto Bolsonaro, eu também voto 17. Eu vinha pensando muito durante todo esse período da eleição, eu tinha muito desejo entre Álvaro Dias e até o próprio João Amoedo. Mas analisando tudo, né, e até a questão do voto útil, Matheus, isso é algo meu particularmente, eu não quero mais nesse momento PT no poder novamente, isso é algo muito pessoal. Então eu prefiro correr o risco de errar, dando essa oportunidade para o Bolsonaro e depois vir aqui e pedir desculpa por um erro, do que continuar no mesmo erro que a gente já vem há muitos anos. Infelizmente, vão ser as duas opções, ou ele vai liquidar agora nesse primeiro turno, ou vai ser com o PT. Então eu votarei Bolsonaro e peço a vocês, enquanto igreja, que vocês possam estar clamando para que Deus possa cuidar desse país e sarar essa nação, e que a gente venha fazer o nosso papel enquanto cidadão, enquanto cidadão do céu. Amém. Eu vou pedir o pastor Lincoln para finalizar com o nosso momento de oração. A produção do programa é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos debatedores, o pastor Armando José, o pastor Del Cordeiro, o pastor Lincoln Lira e o cantor Matheus Gripe. Para você que está nos ouvindo à tarde, hoje tem Frequência Máxima e na sequência o Garagem do Gospel, com Cláudia Matos. Para quem está ouvindo a reprise às 17 horas, vem aí Betel Informa e música de qualidade até às 19 horas, que é o horário da Voz do Brasil. Para quem está na madrugada, vem aí o Madrugada Betel. E nós voltamos, com a graça de Deus, segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Feche
Feche os olhos pra orar e o Senhor vai responder.